A paz do Senhor a todos meus amados irmãos e a todos meus queridos amigos do YouTube. Amém? Esta que vos fala é a obreira Maria de Jesus, serva do Senhor. E nós estamos aqui para fazer o clamor da madrugada. E hoje nós estamos realizando o 12º dia da campanha de Daniel. E estamos realizando o 5º clamor, que hoje vai ser por quebra de maldição. Seja na sua vida, seja na sua casa, seja na sua família. Para que Deus venha quebrar, destruir e desfazer todas as obras do diabo contra as famílias. Em nome de Jesus. Amém? E a palavra que nós vamos mencionar é do livro de Daniel. A oração de Daniel pelo povo. Capítulo 9, versículo 13 ao versículo 15. Diz o seguinte. É a oração ainda de Daniel. Versículo 13. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos à sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Daniel fez esta oração, e depois ele ainda mencionou o que estava escrito na lei de Moisés. Como, por exemplo, no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Eu vou citar aqui como exemplo, só para vocês terem uma noção de como foi o mandamento de Deus através de Moisés para o seu povo. Do versículo 1 do capítulo 28 até o versículo 14, Deus promete bênçãos decorrentes da obediência. E os castigos decorrentes da desobediência vai do versículo 15 até o versículo 68. E muitos versículos sobre o castigo é o contraste dos versículos que fala sobre as bênçãos. Exemplo, o versículo 12, lá para o final, diz assim: emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Já no versículo 44, está dizendo, ele te emprestará a ti. Ele quem? Aqui está falando o estrangeiro. Porém tu não lhe emprestarás a ele. Ele será por cabeça e tu serás por cauda. Olha só o contraste que tem quando diz ele será por cabeça e tu serás por cauda. Ao passo que no versículo 13 já é o contrário, que Deus havia dito se obedecer. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Então, amados, aquele que obedece o Senhor é que ficará por cabeça. E aqueles que são os desobedientes ficará por cauda. Cabeça é estar por cima. Cauda é estar por baixo. Observa que o versículo 45, ele está contradizendo o versículo 1 e 2. Exemplo, no versículo 45 diz: todas estas maldições virão sobre ti, ou seja, sobre o desobediente. Te perseguirão,
te alcançarão até que sejas destruído, porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus, para guardares os mandamentos e os estatutos que te ordenou. E qual foi a promessa de Deus para aqueles que obedecessem? É o que está no versículo 2, que é o contraste do versículo 45. Diz assim o versículo 2: Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. As bênçãos vão e alcançam a vida daqueles que obedecem, como aconteceu com Daniel, como aconteceu com os companheiros de Daniel, como foi com Esté, como foi com Neemias. Então, todos aqueles que andavam na obediência, eram as bênçãos que corriam atrás deles. Porém, aqueles que não obedeceram ao Senhor, como muitas autoridades, inclusive os reis, aí foi a maldição que caíram sobre eles. Por exemplo, quando o rei da Babilônia invadiu Jerusalém, o que aconteceu com o rei Zedequias, que estava no reinado? Ele fugiu, os homens pegaram ele e os príncipes, e depois pegaram os filhos deles e matou os filhos do rei na vista dele, furou os olhos do rei, levou preso, carcerado, e chegou na prisão. Depois ele morreu e ele foi torturado. E muitas pessoas sofreram, queridos, com as desgraças que aconteceram. Tantos que ficaram em Jerusalém, que passaram fome, que foram queimados, teve muitos que morreram queimados. Se você vê em Lamentação de Jeremias, aquilo que Jeremias conta em Lamentação, foi o que aconteceu com aqueles que ficaram em Jerusalém. E os que foram levados para o cativeiro, que se espalharam entre as nações. O profeta Ezequiel, ele mencionou muita coisa que eles estavam padecendo, estavam sofrendo, eles estavam sendo até uma vergonha, porque os outros olhavam para eles e via eles como pessoas derrotadas, fracassadas, humilhadas e envergonhadas. Eles sofreram as vergonhas. Inclusive, eles eram tratados com menosprezo, como cativeiros. Como vocês viram aí numa vez que eu li aí, da forma que o rei tratou Daniel. Imagina como não era a forma que eles tratavam os demais. Aqueles considerados mais simples, que só estava lá como prisioneiro. Imagina o menosprezo, queridos. Imagina o que é a pessoa perder tudo que é seu. Foi o que aconteceu com eles. Perderam suas casas, suas terras e os filhos e foram lançados no cativeiro da Babilônia. Amados, a palavra de Deus, nós temos que ficar sempre atentos. Ela não foi feita somente para o povo antigo. Ela é feita para nós. Então, quanto mais nós procuramos andar na obediência, mais nós temos força para que sejam quebradas as fortalezas do inferno que vêm contra nós, para que sejam quebradas as maldições. Muitas vezes a gente quer clamar a Deus para que sejam quebradas as maldições, sem se preocupar em obedecer a Deus, sem preocupar em ter uma mudança de vida. Mas aqui Daniel falou claramente na sua oração, apresentando o seu povo a Deus, que eles estavam sofrendo porque não quiseram obedecer a Deus, e mencionou que Moisés havia falado para eles do que iria acontecer com eles se não obedecessem. E nós vimos aqui em Deuteronômio, inclusive no livro de Levítico também, no capítulo 26, menciona bênçãos decorrentes da obediência, que é do versículo 3 ao versículo 13. Somente 10 versículos. E sobre o castigo pela desobediência, do versículo 14 ao 39. Então, são 25 versículos sobre o castigo. Mas o interessante é que no versículo 40 diz:
Mas se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo. E depois no versículo 44, mesmo assim, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me aborrecerei deles, para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor seu Deus. Viu? O que está acontecendo ali? Daniel está fazendo o que Deus está pedindo aqui. Daniel está fazendo ali uma reparação por eles e por todo aquele povo nas terras dos inimigos, como Deus havia dito que ia acontecer, para que Deus quebrasse a maldição. Então é isso que nós vamos fazer, queridos. Vamos clamar a Deus, vamos pedir perdão, para que Deus possa quebrar todas as maldições que estiver atuando contra a tua vida e contra a tua família. Amém? Glória a Deus. Oremos ao Senhor nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora, Senhor, como foi com Daniel, que clamou a Ti, a Tua misericórdia, para que Tu viesse perdoar aquele povo que não quiseram saber de dar ouvido e andar na obediência, e estava ali sofrendo a maldição que havia sido pronunciado no tempo de Moisés. A Tua palavra não mudou, Senhor. A Tua palavra é a mesma. Tem muita gente que está sofrendo as maldições por consequências dos pecados cometidos nos seus antepassados. E tem muita gente que está sofrendo as maldições pelas questões das suas desobediências, daquilo que estão acontecendo nos seus dia a dia. Mas nós sabemos, Senhor, que Tu és o único poderoso que tem o poder para quebrar todas as maldições, quebrar as amarrações, repreender as fortalezas do inferno, destruir todas as obras do diabo, repreender todas as obras de macumba, de bruxaria, obras de voodoo, de magia negra, seja qual for a obra que o diabo se encontrou na ousadia de fazer contra os Teus filhos. Eu clamo, Senhor, para que sejam quebrados, para que seja destruído, para que seja repreendido e lançado no inferno. Pai, quantas pessoas que sofrem maldições hereditárias por herdarem dos seus antepassados, como a doença do diabetes, como a doença do câncer, como também os vícios do álcool. Quantas mulheres que sofreram com o vício do marido ainda tem que se sujeitar em sofrer com o vício do filho por questão de maldição. Pai, eu te peço que Tu venha agora quebrar essas maldições, Senhor. Quebra todas as maldições, seja hereditária, ou seja provocadas, ou seja mandadas, ou seja por alguma oferenda, meu Deus. Que seja vindo do céu o fogo, Senhor, para consumir, quebrando e destruindo todas essas malignidades que Satanás se achou na ousadia de investir contra as famílias, Pai, para ver a ruína e para ver a destruição. Eu te peço, Pai, para que Tu venha derramar o fogo do poder da Tua unção sobre estas casas, sobre estas famílias. Derrama fogo, Senhor. Onde entrar estes vídeos, Senhor, onde for assistido esses vídeos, que entra com o fogo do Teu poder, para que seja quebrado, para que seja destruído todas as obras do diabo, toda a força do inferno, em nome de Jesus. E que haja bênção sem medida sobre as famílias, Senhor. Que os corações agora, meu Deus, possam serem quebrantados, possam se humilhar diante de Ti, possam entender a Tua mensagem, possam entender a Tua palavra e procurar andar na obediência, para que as palavras, as promessas proferidas nas Sagradas Escrituras, na vida daqueles que Te obedecerem, elas venham ser cumpridas, Senhor.
E as palavras que estão escritas na vida daqueles que te desobedecerem, que elas não venham atingir nenhum destes seus, Pai. E que a partir de agora, Senhor, famílias e mais famílias, vidas e mais vidas, Pai, venham te conhecer e andar na tua retidão, obedecendo a tua palavra, e que assim recebam o revestimento, recebam a proteção, e que a tua mão de poder esteja estendida sobre todos, para abençoar, para salvar, para purificar, e para que sejam todos vitoriosos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus, queridos. Recebam as bênçãos proferidas do Senhor para a sua vida e para toda a sua família, em nome de Jesus. Amém? Fiquem na paz. Deus abençoe.